não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é uma frase bem conhecida, que muitos relatam, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo escreve, ele é bem sucinta, bem direta acerca desse assunto, e muitas pessoas entendem que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, é entregar profecia, mas isso não é verdade. E hoje o Senhor aprove colocar em nosso coração uma palavra que vai trazer à nossa memória que de fato ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero orar por sua vida, por sua família, para que nós possamos iniciar essa palavra debaixo da glória de Deus. Soberano Deus eterno Pai, nesse momento queremos, Senhor, te pedir sua graça, seu poder, sua misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor fale no nosso coração, Espírito Santo, e que sua palavra seja revelada em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos aqui diante de um tema que muitos estão confusos. Eles confundem entre estar cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo. Tem uma passagem bíblica bem conhecida, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz assim: recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que de imediato eles foram cheios, foram revestidos. Mas aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos mostrando que é possível nós, seres humanos comuns, falhos, sermos cheios do Espírito Santo. Mas como é ser cheio do Espírito Santo? Você já se perguntou? Será que ser cheio do Espírito Santo é você falar em línguas? Será que ser cheio do Espírito Santo é você entregar profecia? Nós temos muitas dúvidas, que muitas pessoas questionam. E hoje o Senhor vai nos tirar essas dúvidas. A primeira coisa que eu quero deixar para a nossa meditação é a referência bíblica. Lembrando que tudo que nós formos falar ou dizer acerca do reino de Deus tem que ter base bíblica. E essa referência bíblica está lá em aos Efésios, capítulo de número 5, verso 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que palavra poderosa do apóstolo Paulo para nossas vidas até os dias de hoje, Mas fica a questão, o que é ser cheio do Espírito Santo? Meditando nesse capítulo, eu descobri algumas pérolas que o Senhor deixou para nós entendermos de tantas como é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só uma coisa ou outra, mas sim uma série de fatores que norteiam a vida do cristão, daquele que serve a Deus. Eu queria a primeira coisa pontuar, que eu encontrei nove situações onde nós possamos ser cheios do Espírito Santo dentro desse capítulo, e creio que nós vamos conseguir entender de fato o que é ser cheio do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu consigo entender aqui, que o apóstolo Paulo começa a carta dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O primeiro ponto que eu entendo é que para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que imitar a Deus, E às vezes nós possamos perguntar: poxa, mas ser imitador de Deus deve ser tão difícil, que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele tem todos os atributos que ninguém tem, mas tem atributos que Ele nos cede. E um de muitos que nós possamos ser imitador de Deus se chama santidade. O que é a santidade? Santidade nada mais do que é ser separado das coisas que desagradam a Deus, separado desse mundo. Então anota aí. Primeira coisa que nós temos que entender para ser cheio do Espírito Santo de Deus, segundo Efésios 5, é santidade ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, é necessário que todos aqueles que o amem vivam em santidade. O segundo item que eu encontrei aqui nessa carta aos Efésios se chama andar em amor. O que é andar em amor? É buscar entender as fraquezas e ajudando os que precisam. Lembra dessa passagem bíblica que diz: suportai as fraquezas dos fracos e ajudai aqueles que precisam? Então andar em amor, na verdade, é você entender que somos falhos. A própria Bíblia diz que
aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, andar em amor é algo que você tem que ter como padrão de regra na sua vida, para que você não venha a condenar aquele que precisa, na verdade, de uma ajuda, de uma oração e de um direcionamento. O número 3 diz assim, não nomear coisas que entristecem o Espírito Santo. Olha só que coisa forte. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não tem que nomear coisas que entristecem o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo, né? Por exemplo, quando você fala, né, coisas que desagradam a Deus, que desagradam o Espírito Santo, você abre portais de legalidade para a sua vida. E aí coisas começam a acontecer e você não entende por que está acontecendo. Então é necessário que esses portais sejam fechados. Então o próprio Senhor diz, olha, não entristeça o Espírito Santo, se possível for, nem nomeie essas coisas que acontecem. Aí eu vou deixar a referência de Efésios 5, do verso 3 ao verso 5 para você ler. E você vai ver essas coisas que é feita aí no mundo, que entristece o Espírito Santo, que Ele não quer que nem nós venhamos nomear, ou seja, nem dar títulos, nem falar, para que nós não venhamos abrir portais e entristecer o Espírito Santo, né? Outra coisa também, número 4, palavras vãs. O que são palavras vãs? Né? É palavras sem valor, coisas que não edificam. Sabe aquelas brincadeirinhas sem graça, aquelas brincadeirinhas que todo mundo ri, mas o Espírito Santo se entristece? Então, essas palavras têm que sair do nosso vocabulário, do nosso dialeto. Essas palavras que não edificam, que não traz uma reflexão acerca da vida após a morte, nós não podemos estar recitando, porque isso aí acaba interferindo em nós se enchermos do Espírito Santo, né? Número 5 eu coloquei, condenar as obras das trevas, ou seja, não sermos omissos às situações que estão sendo colocadas a nós. Nós temos que entender que mesmo sendo cristãos, nós somos cidadãos e nós não podemos aceitar qualquer tipo de coisa que eles nos apresentam simplesmente porque eles acreditam que é certo para eles, mas tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós temos que ser contrário, não ser omisso. O que é não ser omisso? É se posicionar, né? Nós temos leis aí absurdas que muitos cristãos estão achando que não tem nada a ver, mas entenda, a força do pecado é a lei. Se houver uma lei estabelecida dentro do Congresso que não pode ter mais culto ao Senhor, a lei vai ser cumprida à risca. Então nós temos que ter cuidado, entendemos que além de nós sermos cristãos, nós somos um cidadão, e como cidadão nós temos que exercer a nossa cidadania, estar por dentro das leis. Então nós temos que entender que condenar as obras da terra, condenar aquilo que vem contra a palavra de Deus, se posicionando mediante a vontade e o querer do Senhor, né? Por muitos anos foi um tabu na vida do povo cristão não querer saber de política, e com isso o inimigo foi ganhando território, criando situações terríveis, que hoje nós vemos como está a sociedade. E quando nós queremos combater através da palavra de Deus, o que é que eles usam? É lei. Então nós temos que ter cuidado com as leis que são feitas para não vir a prejudicar o poder, na verdade, o manifestar do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? O número 7, o sétimo item que nós possamos ter aí dentro de Efésios 5, que pode nos encher do Espírito Santo de Deus. Olha, não andar como necios. O que é não andar como necios, né? É não andar com pessoas que não buscam e não têm conhecimento. Olha como é terrível, né? Muita gente fala assim, não gosto de se misturar. A Bíblia é bem enfática, não ande com pessoas que não têm conhecimento, que não têm entendimento, que não sabem de fato o que querem da vida, que não têm o conhecimento de Deus, entendimento de Deus. Gente, andar não é estar junto. Você está junto numa reunião, você está num local, numa confraternização, não tem nada a ver com andar. Andar é quando você faz com que aquela pessoa se torne alguém do seu lado. Onde, melhor explicando, quando você vai num local, você sempre é visto com aquela mesma pessoa. Quando você vê sempre aquela pessoa, você está andando com ela. Você anda com fulano, você anda com Bertano. Por quê? Aquela pessoa vai te padronizar. Você já viu alguém que tem uma vida financeira bem bacana andando com alguém que não tem dinheiro nenhum? Não tem. Por quê? Porque eles sabem que não estão alinhados, não estão na mesma balança. Então, não andar com pessoas nessa é isso. Não andar com pessoas que não têm o conhecimento, que não têm o temor, que não têm o entendimento. Isso vai te atrapalhar na caminhada, porque
você, em vez de estar galgando, estar com pessoas que vão te elevar de nível, vai estar com pessoas que vão estar te arrastando para baixo. Então, em nome de Jesus, pare de andar com essas pessoas que só te atrapalham a se aproximar de Deus e comece a andar com pessoas que de fato tenham conhecimento de fato do que é a vida. Amém? Número 8 e penúltimo, né? Não ser insensato. Ou seja, não ser pessoas que não têm juízo. Pessoas que, fazem as coisas com a força do impulso, porque querem, porque viram, porque gostam, quando de fato, na verdade, nós não podemos ser insensatos, né? Nós não podemos ser pessoas que não temos a razão moral. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, o que Deus quer é um culto racional. Você tem que saber o que está fazendo para que aquilo seja surto efeito no mundo espiritual. Então, não ser insensato é você não fazer as coisas sem pensar, porque depois as consequências vêm. Lembra de uma frase bem conhecida? Você pode até não escolher a colheita, mas com certeza, pode até não escolher a plantação, mas com certeza você vai ter que ter a colheita. Ou seja, você pode plantar o que você quiser, agora você não pode escolher a colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. Então tenha muito cuidado com suas atitudes, com suas palavras, com aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a colheita vai chegar e aí você vai ver a recompensa do que você fez. E por fim, o tema dessa mensagem, que é Efésios, capítulo número 5, verso de número 18, que tem como: não se embriaguei com o vinho que a contenda, mas revesti-os, mas enchei-os do poder de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Irmãos, quando Paulo fala acerca desse assunto, ele está falando para que nós não venhamos nos encher, não do vinho somente que fala acerca da bebida alcoólica, mas sim do vinho, tudo aquilo que nos tira a espiritualidade de Deus. Então, tudo aquilo que eu disse anteriormente, e o álcool que tira a espiritualidade de Deus, a espiritualidade, a presença do Espírito Santo, nós não podemos nos embriagar. E o problema é a embriaguez. Quantas pessoas estão aí andando embriagadas? Por futebol, por séries, por situações que afastam eles de Deus, amizades, jogos. E muitas das vezes eles se perguntam por que isso, por que aquilo. Se você quer saber se é uma pessoa cheia de Deus ou não, ela não precisa manifestar o dom, falar em línguas, entregar a profecia. É simplesmente você conversar com ela e ver o quanto ela tem de falar de Deus para você. Se você chegar perto de alguém e elas começarem a falar, e elas falarem muito pouco acerca de Deus, do Evangelho, do que Deus está fazendo na vida dela, é porque realmente falta muita coisa para ela ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque mesmo nas lutas, tribulações e dificuldades, as pessoas que estão procurando, buscando a Deus, se revestindo, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, sempre tem um testemunho a contar. Sempre tem algo para edificar o próximo. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cravar essa mensagem no seu coração, e entender que ser cheio do Espírito Santo é algo que nós temos que buscar e querer para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse momento, a sua casa e toda a sua parentela, que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.